Bem, gente, eu tenho certeza que vocês estão aí ligadinhos aqui em Celeste Maria, esperando as novidades. Novidades maravilhosas. Para isso, Beto da Bahia vai nos contar. O que nós temos aí, Beto? Doutora Glória Heloísa e doutor Antônio aqui, ó, que já faz parte da equipe. Doutora, hoje eu estou me sentindo protegido. A senhora aqui marcando presença. Nossa, você está se sentindo protegido? Que coisa boa! A minha função é essa, realmente proteger crianças e adolescentes. E você é uma criança. Eterna criança, doutora. Não passei dos 17 Que ainda. ótimo! Então, com certeza, você é meu jurisdicionado. Vai ter muito assunto importante no palco hoje. Ah, eu espero que sim. E a participação do público é fundamental para isso. Tá vendo? É tudo presente do programa. Doutor Antônio, muitas dúvidas as pessoas estão mandando e o senhor, claro, vai esclarecer. Tudo aquilo que for necessário falar, a gente fala, dizendo a verdade sempre, né? Tem até estilo sertanejo, www. E aí, daqui a pouco o programa, mostrando o repertório, falando da carreira. Com certeza. O programa Celeste Maria sempre recebe com carinho. Sempre é bom estar aqui, sempre eu assisto. Agora, só lembrando que esse trio é um trio, tá faltando o B. Só tem o WW. Não tá faltando B. Beto da Bahia tá aqui. Patroa! O programa Celeste Maria recebeu WWB. Tem música de qualidade. O grupo Arte Maior, é isso? Isso aí, Arte Maior. Fala pra mim seu nome. Felipe. André Cardoso. Rafael Costa. Luizinho Percussão. E o que é que vocês estão aprontando hoje de qualidade musical nesse palco? Melhor do pagode romântico, pagode dançante aí, vamos botar pra quebrar aí. Daqui a pouquinho tem Arte Maior aqui no nosso programa Celeste Maria Recebe. É com você, né, patrô? Segura daí que eu vou ficar aguardando. Gostou? Então fique ligadinhos aqui em Celeste Maria Recebe. Bem, gente, eu quero lembrá-los que todos os sábados, 11h30, não é 23h30, 11h30 na Bandeirantes. Celeste Maria Recebe tudo do seu jeitinho. Falta policiamento na sua rua? Não tem iluminação? Saneamento básico nenhum? Eu vou correr atrás do seu prejuízo. Claro que eu vou correr atrás do seu prejuízo. E aproveitando mais uma vez, mandando um beijo para aquelas pessoas que ficam sempre assim, ó, ligadinhas comigo. A minha querida Isa, lá de Copacabana, a irmãzinha dela, que vieram nos visitar. Obrigado, Isa, um beijo para você. Ita, né, Isa? Ita, um beijo para você, Ita. E para sua irmã, obrigada. Que bom, né? Receber a minha Maria Tereza, também de Vila Isabel. Obrigada, Maria Tereza, pelo carinho. Creuza, lá de Bom Sucesso. Ih, olha, eu ficaria aqui ó, o dia inteiro e a noite inteira falando dessas pessoinhas assim maravilhosas. Mais uma vez, Ita, um beijo. Obrigada. Recebendo ele, como sempre, trazendo coisinhas maravilhosas para a gente. Hoje, na nossa sala de visita, mais uma vez, a nossa querida, né, doutora Glória Heloísa, segunda vara da infância, juventude e idosos. É isso aí. É a nossa querida Glória Heloísa. Boa noite, doutora. Boa noite, Celeste. Que prazer poder participar do seu programa novamente, um programa de tanta relevância social. Não é meu programa, é nosso, verdade. Programa. Meu querido desembargador, boa noite. Boa noite. O senhor sempre trazendo essas coisinhas maravilhosas pra gente. Claro que é bom, vem pra cá. Que bom, doutor. Obrigada. Doutora, pedofilia. Me fala um pouquinho sobre isso, porque tá demais. O negócio tá ruim, doutora. Me fala um pouquinho sobre pedofilia. Então, Celeste, esse tema é um tema de muita relevância social hoje, em função das mazelas que o abuso sexual vem causando às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Mas é preciso esclarecer alguns pontos importantes para a população
Muito embora, tecnicamente falando, nós venhamos a saber que pedofilia não é um crime. A pedofilia, na realidade, é uma doença, não vou falar social, mas uma doença psicológica, e é uma doença, inclusive, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, o que não significa dizer que não haja uma reprimenda criminal para esse tipo digamos assim, de transtorno. Doutora, uma leiga. Então, pedofilia não é crime? Pedofilia não é crime. Na realidade, o abuso sexual é crime, de uma certa forma, quando envolve qualquer tipo de ser humano. E quando nós estamos falando quando nós estamos falando da pedofilia, nós estamos falando de alguém que, por uma questão de transtorno psicológico e até psiquiátrico, venha se satisfazer sexualmente apenas com crianças e adolescentes. Pelo amor Mas de nem Deus. sempre esse tipo de pessoa portadora desta doença chega a ser um abusador sexual. Na grande maioria das vezes, o abusador sexual não é a pessoa portadora desta doença. Então, nós, dentro do direito, procuramos definir muito bem esse tipo de situação. Via de regra, o pedófilo, ele só é processado criminalmente, inclusive através da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Penal, quando ele externa através de comportamentos reais e faz a criança como vítima ou adolescente. No entanto, a sociedade, ela acaba vulgarizando o termo e compreendendo que o agressor sexual de crianças e adolescentes acaba sendo pedófilo. Deu para entender? Que loucura. Na realidade, Deu. ele é um pedófilo. É. Na realidade, Ele é um pedófilo, mas nem sempre, Como nós vamos nem sempre distinguir isso, todo doutora? pedófilo só pratica quando o ele crime. comete o crime. Só quando ele pratica o crime. Ai, não, doutora. É verdade. Aí a minha Quando ele tem um cabeça transtorno e vai... não externa, E como é ele que não tá- vocês vão saber que realmente existe esse transtorno? Então vamos colocar da seguinte forma: existe uma reprimenda muito rigorosa, não só pelo mandamento da Constituição Federal, como do Código Penal e do Estatuto da Criança, para todo e qualquer abusador, agressor sexual que vitimiza crianças e adolescentes. A partir daí, procura-se saber se ele tem esse transtorno psicológico, esse transtorno de personalidade. O que não significa que ele não venha a ter a reprimenda à altura dessa reprovação. Da conduta que Da ele tem. conduta que ele efetivamente praticou. Então, quando chega na seara criminal, na grande maioria das vezes, o fato do advogado, da sua defesa, estipular, ou pelo menos denominar como sendo um doente, não significa que ele não vá ser processado criminalmente. Porque existe uma possibilidade de verificação se essa doença tirou-lhe total capacidade de entendimento ou não. Na grande maioria das vezes, isso não acontece. Então, o que eu estou querendo dizer? O fato do abusador trazer para si esta doença não significa que ele se torne um inimputável. Ou seja, que ele receba pura e simplesmente uma medida de segurança. Na grande maioria das vezes, a gente verifica... É bom explicar o que é medida de segurança. Medida de segurança pode ser, inclusive, de internação no manicômio judiciário. E ele corre o risco de nunca mais sair de lá. nunca mais sair. O que nós estamos tentando esclarecer é que você que abusa sexualmente de uma criança e de um adolescente, não fique achando que ao ser processado, que a utilização dessa terminologia vai lhe beneficiar. Porque vai muito ter muita pelo gente contrário. achando... pedofilia não é crime. Não é. Porque Tecnicamente O termo não é. O pedofilia, termo não o é. termo não é. A conduta é que é. A conduta do pedófilo é que é crime. Deixa eu só esclarecer. A pedofilia, na verdade, ela tem situações periféricas. Por exemplo, prostituição infantil, turismo sexual, distribuição de divulgação de fotos com nudismo. Tudo isso é reprimido pela legislação pátria. Certo. E pode ser praticado ou não pelo pedófilo.
Entende? É que, assim, popularmente falando, as pessoas associam a pornografia infantil, a prostituição infantil, o tráfico de crianças voltados para o sexo com o pedófilo. Mas não necessariamente é praticado por uma pessoa que tem esse distúrbio de personalidade. Não sei se você conseguiu compreender essa situação. Você que está aí, não pense Celeste, eu que me lembrei de um vai ser pequeno tudo as mil detalhe maravilhas, aqui. não. Hein, Celeste? Bobeou, fez bobagem, tá aí, hein? Celeste. Vai entrar. Eu me lembrei de um pequeno detalhe aqui. Muita gente pede a castração química dos pedófilos. Sim. Você sabe que não resolve? Não resolve porque primeiro fica na cabeça e depois ele, com castração química ou sem castração química, ele pode praticar os mesmos atos, porque não é só o abuso efetivo, ou seja, o coito com criança, qualquer brincadeira que ele faça com o dedo ou de outra forma qualquer, ele está cometendo o crime da mesma forma. Os atos então, a exteriores. castração química não vai resolver o problema do pedófilo. Não vai resolver, até porque assim, o crime em si, ele não se dá pura e simplesmente através da construção carnal. Existem vários atos que podem propiciar esse tipo de abuso. Então, na realidade, o que a gente precisa compreender é que qualquer pessoa que venha abusar sexualmente de uma criança terá a reprimenda judicial com crimes, inclusive com a questão da qualificação como sendo crime hediondo. Exatamente. Então, por exemplo, regime fechado, proibição de liberdade provisória mediante fiança. Então, há efetivamente uma reprimenda à altura deste dano praticado contra criança e castração adolescente. química, porque a castração química, se houvesse, ele seria castrado, mas iria para a rua para praticar outros atos parecidos da mesma forma. Que loucura, Pois doutor. é importante deixar isso claro, até porque nós verificamos que esse tipo de abuso, de agressão sexual, via de regra, é praticado no ambiente onde a criança deveria ser protegida. Isso. No ambiente familiar. No ambiente familiar. E mais do que isso, a criança e o adolescente, como não tem um desenvolvimento absoluto, né, está em processo de formação, acaba sendo muito vulnerabilizado. E é preciso que os pais, é preciso que aquele que efetivamente guarda a criança, que tem a responsabilidade pela educação da criança, passe a observar o comportamento dessa criança e do adolescente. Porque é o tipo de crime que não é presencial. É o tipo de crime praticado às escondidas. Então você precisa dar voz a essa criança. Uma criança chega e diz, eu fui abusada. Isso serve... Tem todo o valor. Com certeza. Tem todo o valor. Nós precisamos Porque dar... geralmente quem está em medo casa... de dizer. Mas é isso que quer dizer. Não, isso não aconteceu. Você está inventando. Fala logo com a criança. Você está inventando. E a criança bate o pé nisso. Chega, leva para a justiça Celeste, e chega lá... esse valor é visto até se ela não fizer isso no momento, fizer anos depois, Claro. ainda assim isso é aceito Lá pela na vara justiça. da infância a gente percebe que houve, é importante que vocês que está nos ouvindo compreenda que a criança e o adolescente, ele é uma pessoa, é um sujeito de direitos, que tem que ser valorizado naquilo que ele fala, naquilo que ele está sentindo e externando de alguma forma. Então hoje, inclusive, com a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos escutas especializadas, voltadas para essa escuta, para essa oitiva, no sentido de que possamos, de acordo com uma equipe multidisciplinar de psicólogos e assistentes sociais, compreender aquilo que está sendo verbalizado, justamente para tirar a ideia de que a criança fantasia, de que a criança inventa. Na realidade, nenhuma criança, nenhum adolescente vai noticiar, né, um abuso dessa forma se de alguma forma ele não veio a ser agredido, ainda que psicologicamente. Então, nós precisamos dar atenção àquilo que uma criança e um adolescente vêm a noticiar, porque nós não podemos deixar com que eles permaneçam sendo vitimizados, quer seja pela falta de maturidade, quer seja pela idade, quer seja simplesmente porque são crianças e adolescentes. E aqueles que vivem nesse meio promíscuo?
Da mesma forma, o Celeste. A criança pode também Ela relatar pode ser retirada, isso? Ela pode relatar, Pois ela é, pode ser retirada desse o meio. Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe de alguns mecanismos emergenciais de conteúdo protetivo a partir da primeira notícia de abuso, ou pelo menos da suspeita de abuso, porque é importante colocar que o juiz da infância e juventude, ele atua preventivamente, proativamente. Então, na dúvida, se há uma notícia de um abuso, o que o juiz faz? Retira do convívio familiar desta criança, deste adolescente, em relação ao abusador. E mais, da mesma forma que existe aquelas medidas protetivas da Maria da Penha, de afastamento do lar, o que nós fazemos? Nós afastamos o suspeito do abuso do local do seu pertencimento, ou seja, da sua própria casa. Então, o artigo 101 do Estatuto da Criança fala de medidas protetivas. A primeira delas é de afastar do convívio da criança ou do adolescente abusado, né? Ou com a suspeita de abuso dessa convivência familiar. E, posteriormente, pelo artigo 130, nós fazemos da seguinte forma: o afastamento não é a criança que sai de dentro de casa e vai para um abrigo ou para uma instituição de acolhimento familiar. Certo. É o abusador que deve sair do local onde a criança se encontra, até porque, afinal de contas, Glória, mas nós é não bom podemos lembrar também uma vitimizar coisa, dependendo dessa do forma. que seja essa família, a criança também pode ser retirada, porque às vezes o convívio, ainda Sim. que não seja com o abusador, o convívio até com a própria mãe é prejudicial à criança. Você tocou num assunto super importante. Na grande maioria das vezes, a mãe, né, ou aquele que tem a responsabilidade por criar a criança, não acredita na sua versão. Então, se torna maléfico o seu convívio. Então, quando a gente fala em retirar uma criança do seio da sua família, nós falamos de uma forma, digamos assim, é a última medida. Se o juiz da infância e juventude percebe que a permanência dessa criança naquele ambiente do seu núcleo familiar é danosa, justamente porque não há a credibilidade suficiente na sua voz, e mais do que isso, não há estabilidade emocional para que ela permaneça aí, nesse local, então assim o juiz retira essa criança, esse adolescente, do seu seio de convivência familiar e efetivamente o coloca numa instituição de acolhimento, onde ele receberá todo o tratamento adequado para fim de observar essa questão, ou seja, dando a estabilidade que ele necessita. Mas isso não é a regra, porque quando nós falamos em Doutora, acolhimento... dá um minutinho para mim, que nós vamos e voltamos, porque eu quero saber se um vizinho, um conhecido, pressente isso, se ele pode denunciar Pode. junto à vara. Deve. Um minutinho, não sai daí não, hein? Não, ó, não mude aí o canal não, porque vem coisas boas. Um dia um pé lá e outro cá. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro, moral, Banco Moral, investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Tem que levar em consideração que até 2008 nós selecionávamos 10, 15 alunos. E agora nós estamos selecionando 60, 50. Passaram pela Associação Vencer 620 alunos. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados. Bem,
eu quero dizer para você, você é minha amiga, meu amigo, meu companheiro, se você vem ao Rio de Janeiro a passeio ou a trabalho, novo hotel Praia de Botafogo. Requinte atendimento 5 estrelas por funcionários capacitados. Espaço para convenções e eventos. Visual deslumbrante. E ainda um gostoso happy hour. Novo hotel Praia de Botafogo.